Eu faço a oração inicial? Pode ser. Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui conosco no nosso podcast Ser Fraterno. Hoje com um assunto difícil, né, Rani? Sim. Mas um assunto necessário, importante e que o Espiritismo traz um consolo muito grande para as pessoas que hoje passam, né, pela dor da perda, né? Exatamente, porque às vezes, assim, a questão de ser espírita, nesse momento de que a gente perde um ente querido no sentido de desencarne, né? Uhum. Eu suponho que deve ser uma provação bastante proveitosa por um lado e dolorida pelo outro, porque testa o que realmente a nossa fé acredita, né? Justamente. E aí, nesse momento, a gente fica entre duas fagulhas, né? No sentido, assim, de uma faca de dois gumes. Uhum. Entre eu acredito, eu creio que existe vida após a morte, eu creio que nós somos espíritos imortais, mas me dói muito. Sim. Né? Essa dor realmente vem da saudade, né? Da questão mesmo do apego ainda, que a gente é um pouco apegado, né? Então, é bastante proveitoso, né? O que nós vamos hoje estar conversando. Sim. Eu quero dizer uma boa noite para o Cláudio, uma boa noite para a Amandinha, que está aqui conosco hoje. E boa noite, gente. A gente vem falando, já entra conversando, né? Nossa. Mas boa noite, pessoal. Sem freio, chega nem beira. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fabi. Sim. Né? Uma boa noite pro Renato, que está lá fora. Que o Renato hoje veio igual o Rubinho Barrichello, doido na estrada. Mas chegamos a tempo. Sim, né? E aí vamos fazer a oração inicial. Hoje eu escolhi a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim seja. Muito bem, Rani. Então, hoje o nosso podcast ainda mantém o conteúdo do periódico, né, o Mensageiro. Para quem não conhece, o periódico Mensageiro é uma espécie de um jornal, é um informativo, né, que é produzido aqui em Jataí, né. Nós realizamos esse trabalho de registro, de apanhado até, inclusive, de relatos de pessoas do espiritismo daqui, da nossa cidade. E a gente traz também alguns textos, alguns artigos importantes, inclusive de pessoas que não moram aqui, mas que contribuem com esse periódico. Ele acontece de 3 em 3 meses, então o próximo periódico, esse daí foi lançado em março e o próximo vai ser agora no final de junho, né? E sempre a gente traz assuntos muito interessantes, de bastante relevância, que o Espiritismo explica, que tem uma função social importante, que tem uma função de informar, de esclarecer importante, né? E de consolar, né, que é o principal, eu acho, objetivo, de trazer uma paz para a alma das pessoas que sofrem, né? E o assunto o assunto da morte é um assunto evitado, é um assunto pesado, é um assunto que as pessoas têm dificuldade de falar porque dói, né? E o Espiritismo traz para a gente uma forma de enxergar diferente para esse assunto, né? E aí, para iniciar,
nós vamos aqui discutir algumas coisas. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura, lógico, do artigo, né, do texto que foi elaborado para o periódico, mas antes nós vamos falar sobre algumas coisas. Por que para o espírita a morte é diferente que para as outras pessoas? Ou não tem nada disso, o espírita realmente não entende a morte como diferente. Porque o que é difícil, que eu acho, para todo mundo na questão da morte, é quando... o afastamento, né? É quando a gente tem ela como conceito de perda. Quando a gente entende que morte é uma perda, né? Então, o conceito, eu acredito, a gente sempre coloca assim, mas eu acredito que seja um conceito equivocado, né? Se nós estudarmos bastante o espiritismo e escutar os principais pensadores do espiritismo, a gente sabe que essa palavra perda não é exatamente uma definição boa. E até porque, né, Fabi, nós espíritas consideramos que a vida continua. Sim. Né, que não existe morte. Exatamente. Na acepção de que a pessoa some. Né? Então, ela continua viva em outro plano. Então, não é uma perda. Nós não perdemos aquele ser. Aquele ser, ele existe. Ele só mudou de lugar. É como se realmente ele tivesse mudado para outro país. Sim. E você visse ele quando você desencarnasse. Né? Mais ou menos nessa sistemática. Sim. Mas eu creio que é cultura, né? É questão realmente da cultura que nós temos aí arraigadas em nós. E aí a gente adentra a questão até de padrões, né? Que a gente traz aí da ancestralidade. E das crenças dessa questão de realmente morte como perda. E aí a gente acaba que sofre por um padrão. Né? Por mais que nós hoje entendemos como espíritas que a vida continua, né? A gente acaba que ainda entra nesse padrão. Sim. Né? Nós não entendemos a morte como um fim. Sim. Um fim de tudo, morreu, acabou. Como a gente escuta muito falar, morreu, acabou. Né? Tem que aproveitar o que você pode viver aqui, porque morreu, acabou. Sim. Então, a gente não vê a morte dessa forma. E a morte, então, não pode ser definida nem como o final de tudo, nem como perda. Isso. Né? E essas crenças, elas são muito culturais, como você falou, né? Cada local trata esse assunto de uma forma, né? Mas, de qualquer maneira, como você disse, por mais que entendamos no espiritismo que a morte é uma passagem, que a gente não perdeu realmente o nosso ente, né? As pessoas que nós amamos, que em algum momento nós estaremos com eles, encontraremos com eles, em algum momento eles poderão nos visitar, e a gente tem relatos de muitas pessoas que perderam pai, perderam irmão, perderam filho, e que falam, eu senti a presença dele perto de mim, né? E essa sensação de sentir a presença dele perto de mim... O cheiro, né? Isso, tem gente que fala, nossa, hoje eu senti o cheiro exalando, assim, aquele cheiro daquele ente, né, querido? Por mais que a pessoa não seja espírita, é um afeto da espiritualidade nos permitir ainda, mesmo depois que se foi, né, essa pessoa que a gente ama, permitir que a gente tenha ainda essa presença, né, esse contato. Isso além, né, logicamente, das provas que nós temos através das cartas psicografadas, né? Que é um consolo, Que né? é um consolo muito grande. E aí nós vamos ter alguns relatos a respeito disso depois, né? No decorrer do nosso estudo de hoje, né? Mas então morte não é perda, morte não é fim. E a forma de enxergar a morte vem sendo trazida culturalmente, né? Mas nós também temos uma questão que a gente precisa também trabalhar no espiritismo, e eu trouxe um material muito importante hoje. Esse material aqui é um meu livro de cabeceira também, Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz. A Célia Diniz, ela trabalhava com o Chico, né? Quando o Chico, né, tinha
o centro espírita, né, onde ele atendia e tudo, ela trabalhava com ele. Desde criança, ela tinha contatos com ele, né? E aí, ela traz esse livro porque ela também passou por várias perdas, né? Como a gente fala no comum, né, na fala comum das pessoas, ela passou por várias perdas na família. Aqui ela fala a história real de uma mãe e superação da perda de seus filhos. Então, ela não perdeu um só, né? Ela perdeu mais de um filho. Eu não vou dar spoiler aqui do livro, porque eu acredito que para todas as pessoas esse livro é muito útil, então é melhor que você leia. Mas o que ela trata aqui é que sentir saudade, sofrer com a perda de um ente, não é algo que seja que a gente precisa resistir. Não é algo que a gente precise recusar. Eu sou espírita, eu não devia estar sofrendo. Eu sou espírita, eu não devia estar passando por isso. Certa vez, eu estive em Chapadão do Céu. Ou é do Sul? Do Chapadão Céu. do Céu O daqui. Goiás. Do Céu. Isso, eu sempre confundo. Eu estive em Chapadão do Céu nós fizemos um seminário lá sobre atendimento fraterno. E nesse seminário nós abrimos espaço para as pessoas que estavam com a necessidade de um diálogo fraterno. E uma mãe me procurou. Essa mãe me procurou porque ela tinha perdido o filho dela aos 20 anos. E era um rapaz que tinha uma vontade de viver absurda, né? E ele deixou esse plano por meio de um acidente. E aí ela dizia assim: eu me recusei a chorar. Eu me recusei a passar pelo processo, né, do luto, porque eu fui ensinada desde pequena que o espírita não precisa de entender a morte, sim. Mas havia momentos que eu estava numa crise terrível, numa dor insuportável. E aí eu precisava entender, porque será que eu estou deixando de ser espírita porque eu estou sentindo essa dor? Né? E aí nós conversamos, né? Nós tivemos um diálogo com ela, e foi exatamente esse livro que eu já tinha lido que eu recomendei que ela lesse. E todas as pessoas para quem eu entreguei esse livro, espíritas ou não espíritas, me deixam um recadinho nele, de que o quanto mudou a forma de enxergar a dor da morte a partir da leitura dele. E eu penso, Fábio, que é tão complicado porque, assim, por exemplo, recentemente agora, a gente acompanha casos e casos, né? Eu tive uma amiga que desencarnou com a irmã dela num acidente de carro e que a mãe estava dirigindo. Morreu as duas filhas. Sim. E agora, recente, a gente teve ali na rodovia de Caiapônia, né? Uma mãe advogada daqui de Jataí, que perdeu os dois filhos, crianças, né? Um de 4 e um de 6. Então, a gente vê aquilo, assim, a gente que tem filhos, né? Sim. Não tem como a gente não solidarizar com aquela mãe e não tem como a gente não sofrer com ela, né? Então, assim, por mais que a gente é espírita, por mais que a gente ache, não, acredite, né? Não ache, mas acredite que a vida continua, não tem como você não chorar com uma mãe com 2 corpinhos ali no asfalto, né? Sim. Então, não tem como você não registrar aquele momento. A gente chora com animaizinhos, né? Sim. Que desencarnam ali, né? Mesmo sabendo que eles continuam. Mas eu penso que ainda a gente tem esse processo da questão da materialização, né? Porque ali você vê espíritos que ainda poderiam estar ali aprendendo, que poderiam continuar ali seus aprendizados, mas que ele tem também o momento dele de permanecer aqui com a gente. Sim. E que aquele momento ali
até o Evangelho sempre fala isso, né? Que é como se retirassem as algemas. Olha que interessante, né? As correntes. Sim. E o espírito ficasse livre. Sim. Que nós é que estamos presos. Justamente. Né? É que nós é que estamos num lugar Sim, ruim. a nossa percepção é exatamente a contrária. A morte é um castigo. Isso. E a gente entende como se fosse um castigo, né? E a gente não entende que essa passagem que é necessária para todos nós, que é um momento em que nós voltamos para reavaliar as nossas existências, né? Mas aí que está o apego, o egoísmo, né? Porque a gente quer aquele ser com a gente. Sim. Você acha que realmente você é responsável por aquele ser, principalmente quando é criança, né? Sim, e tem ainda mais que desde a nossa infância, a gente tem uma dificuldade muito grande de afastamentos, né, de distâncias, e isso é natural, isso é muito normal, e a gente não se sente bem quando um pai viaja e demora, uma mãe viaja e demora, a gente demora para ver, né? Existe até a síndrome do ninho vazio, quando os filhos deixam a casa. Então, assim, todos os dias a gente vai tendo momentos de preparar para essa situação, para essa condição, né? E é por isso que é tão importante que as pessoas entendam o quanto é válido a gente fazer tudo que a gente pode de melhor enquanto as pessoas estão ao nosso lado. Porque quando a gente tem um distanciamento mínimo, a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente gostaria de estar com aquela pessoa, né? Esses distanciamentos mínimos são preparos para a gente entender o quanto as pessoas valem para nós. E é por isso que eu acho interessante, engraçado, que muitas vezes a pessoa, depois de desencarnada, ela fica boa, ela fica uma pessoa que as pessoas lembram com todo respeito e qualidades e tal. Depois que morreu, virou santo. Isso por quê? Porque a gente, é como se a gente sentisse um remorso de não valorizar enquanto a pessoa estava aqui. Aí depois que desencarna, aí eu vou querer valorizar, né? Mas, de qualquer maneira, também essa valorização é importante para o espírito da pessoa, né? Porque, como a gente entende que é só o corpo que fica, que é o desencarne, né? E a gente trata a morte assim como o desencarne, né? O desencarne é meramente uma mudança de condição. Nós estávamos na condição física e nós passamos para a condição espiritual, né? Então, para a condição do plano espiritual, porque espíritos somos desde da nossa primeira existência, né? E aí é importante que nós tenhamos esse cuidado de saber que nós teremos um tempo uns com os outros. Esse tempo precisa ser valorizado, esse tempo precisa ser respeitado. Também esse tempo é o tempo de Deus. As pessoas falam, é Deus que sabe das coisas. Esse tempo é o tempo de Deus? Sim, é o tempo de Deus, porque não existiu nenhum ser humano que foi capaz de precisar esse tempo de uma maneira que ele ache que é ele quem comanda isso. É ele quem pode controlar, né? E até a gente, depois de alguns estudos, a gente sabe que você pode até programar, né, quanto tempo que você fica aqui na Terra, mas depois que você entra na encarnação, né, no mundo corpóreo, material, você pode mudar conforme você vá desenvolvendo ali na sua encarnação, né? Inclusive, você ganha até moratórias, né? Sim. Claro que são moratórias responsáveis, aquelas que... Moratória, gente, para quem não sabe, é um prazo que você recebe... A mais. Né? A mais de vida. De vida, assim, encarnada, né? E aí, nesse caso, você solicita e você é atendido. Ou, às vezes, até o seu anjo guardião, verificando a questão da sua reencarnação, né, solicita esse pedido. E é analisado, né, e concedido por Deus, concedido ali pela espiritualidade maior também, com a permissão de Deus, porque nada passa sem Deus
permitir, né? Por isso que o tempo é de Deus, né? Então, quando a gente vem com um programa determinado. E, inclusive, até a forma da nossa morte, ela é pré-estabelecida. Sim. Né? Pré por quê? Porque pode ser que altere no decorrer da nossa encarnação. A gente não é algo assim sentencial, né? Justamente. Todos nós temos livre-arbítrio e conforme a gente vem encarnado, a gente pode modificar algumas coisas que nós colocamos no nosso plano reencarnatório, né? E aí, nesse plano reencarnatório, tá ali alguns gêneros de prova. Sim. E aí, nesses gêneros de prova, pode ser que a nossa morte, o nosso estilo de morte, pode ser um gênero de provação, tanto para nós como para os entes queridos que permanecem. Sim, exatamente. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura, Rani. E aí, nós vamos falando a respeito do assunto. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Estava aberta aqui, né? Mas a dona Fabiane já saiu da página. Bom, esse texto foi escrito por mim, mas com base, né, em todos as obras espíritas que eu achei relevante utilizar para o esclarecimento. Então, tá aqui. Desencarne de entes queridos, mortes prematuras e violentas na visão espírita. Se existe algo que o espiritismo é bem resolvido, é com a questão da morte. Já não podemos afirmar com tanta certeza em relação aos espíritas. Então, o espiritismo esclarece muito bem sobre o que é a morte. Exatamente. Mas nem sempre nós espíritas estamos na condição de maturidade para isso, né? Apesar de termos os mistérios que envolvem o tema esclarecidos através da comunicação dos espíritos, o medo de morrer, da forma como vamos desencarnar ou de perder entes queridos, ainda assombra muitos de nós espíritas. Então, o que você acabou de falar a respeito da modalidade do nosso desencarne, uma das coisas que mais apavora as pessoas é: meu Deus, eu vou morrer um dia, como? Isso. Né? E outra coisa que mais apavora: meu Deus, eu vou perder meus entes queridos. Isso. Eu posso perder meus como? entes. Como? Porque, assim, realmente, tem aquelas mortes que são mais impactantes, né? Sim. E que trazem realmente uma dor maior. Exatamente. E isso é muito objeto de trabalho do espiritismo. Porque até então, até o momento, é a única religião que eu conheça, eu posso estar muito enganada, né? Mas é a única religião que eu conheça que traz a importância de permanência, da pré-existência do espírito e da continuidade de sua existência, né? Lógico que existe esse conceito de reencarnação, de espírito imortal em várias outras religiões, mas o espiritismo traz um consolo de uma forma que, para mim, facilita demais das pessoas conseguirem superar, né, essa dor. E aí a gente novamente fala, né, por isso que Jesus falou, né, que ele ia, mas ele deixava um consolador prometido, né? Exatamente. E quando a gente fala da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo foi uma forma, quando a gente fala bem assim, Cristo venceu a morte, que é o que está no Novo Testamento, né? Se ele venceu a morte, não quer dizer que ele era o único, ele também era filho de Deus e é filho de Deus assim como nós. Então, se o que ele pôde, nós podemos também. E aí as pessoas começam assim, mas quem é de nós que vai ressuscitar? Não, e aí eles têm a impressão de que Jesus veio, ele ressurgiu em carne, não foi. Né? Ele ressurgiu em espírito. Exatamente. Ele apareceu, ele fez as aparições, mas em espírito. Isso, e para provar para aqueles que, né, estavam naquela época, naquela condição. Tangível, né, materializado. Para provar para aqueles que estavam naquela condição
concepção que o que vai é o corpo. Isso. O corpo não permanece, mas o espírito permanece, Sim. né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 21 e 22, os espíritos esclarecem. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrição os mais moços antes dos velhos, costumam dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida. Acima do terra a terra da vida. Uhum. Para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, quer dizer, se você procurasse saber, né, melhor da onde que vêm todas as suas dores, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que atiraríeis para o último plano. Então, assim, quando a gente analisa a condição, a situação da morte, muitas vezes a gente se pergunta assim, por quê? Por que na minha família? Por que comigo? Por que aconteceu assim? Né? E, às vezes, esses questionamentos, sem uma base de fé, sem uma base de respostas seguras a respeito, leva as pessoas à perda de sentido da própria vida. Leva as pessoas a buscarem, né, às vezes em vícios, uma forma de sanar essas dores. Ou leva as pessoas a também quererem o próprio fim, né? Então, assim, muitas vezes, se nós não tivermos um entendimento, uma compreensão de que a vida é algo muito maior do que esse momento da nossa existência, nós caímos no desespero, né, diante de uma dor tão profunda. Então, é necessário avaliar, analisar com todo cuidado o que significa, por quê, o qual. Muitas vezes a gente fica pensando assim, por que eu mereço passar por isso? Né? E aí muitos de nós chegamos a esse entendimento raso de que se Deus fosse justo, aquilo não aconteceria. Né? Aí é que tá, por ser justa que acontece. Exatamente. Né? Até porque, primeiramente, faz parte das leis naturais, as reexistências, né? A reencarnação, o desencarne para proporcionar novas reencarnações. Então, é um processo de lei natural. Né? Então, acreditando ou não, aceitando ou não, qualquer ser humano vai passar por isso. Qualquer ser, né, que tem vida, né? Que tem vida, independente de ser aqui na Terra, vai passar por isso, né? Uhum. E o processo pelo qual nós passamos para o atendimento das leis naturais, todos os processos, todas as experiências que nós passamos são necessárias. E aí é onde eu gostaria de chegar, né? Que é a questão do merecimento. Muitos de nós pensam, mas não merecia. Ele não merecia ter passado por essa dor, esse sofrimento. Ele não merecia ter desencarnado assim. Mas será, né? E aí,
se nós entendemos Deus como bom e justo, nós sabemos que não é que mereceu, é que era necessário. Sim. Né? E a necessidade é algo que é muito individual. Então, e a questão do merecimento também, né? É muito relativo. Sim, é muito individual. E eu quero fazer um relato pessoal a esse respeito. Quando a gente perdeu meu pai, minha mãe tinha os 4 filhos, mas eu tinha só 3 anos, eu e minha irmã. Mais velhas. Nós éramos as mais velhas, nós tínhamos só 3 anos. Meu irmão tinha 2 anos e minha irmã mais nova tinha 1 mês. E aí o meu pai desencarnou por via de um atropelamento. E aí eu lembro direitinho de toda a situação, de quando impactou, ele né? foi... E para vocês verem assim, o quanto que a morte realmente é algo que marca. Eu tinha só 3 anos e eu lembro exatamente de todas as cenas do acontecimento. Então, eu lembro da minha mãe indo até o hospital. Ela podia levar só a minha irmã mais nova, que era a de colo, né? E eu ficava muito triste em casa, querendo ver meu pai. E passado 1 mês que ele estava na UTI, ele faleceu. E aí, foi uma dor insuportável, né? A minha mãe com 4 filhos... E tudo que as pessoas diziam onde que é a justiça nisso? Ele não merecia, né? E os filhos dela não mereciam ter passado por isso. Se a gente internalizar toda essa condição, eu teria tido uma infância muito infeliz, eu teria tido uma adolescência muito sofrida. E as dores que nós passamos pela ausência do meu pai, elas não deixaram de existir, lógico, né? Mas nós vivemos com essa ausência. Nós tivemos que aprender a viver com essa ausência. E aí, hoje em dia, né, eu sei que algumas coisas afetam o psicológico, o emocional, por causa dessa ausência, mas afetam de uma forma que não impede. Então, eu não deixei de ser uma pessoa de valor porque não tinha meu pai por perto. Uhum. Eu não deixei de ser uma pessoa que lutasse pelos meus ideais porque não tinha ele para me incentivar. E assim foi com os meus irmãos. E a minha mãe teve também que continuar a vida dela sem a presença dele. Ela teve que refazer, ela teve que reencontrar novas pessoas, né? Então, e aí a gente ouviu a vida inteira, coitados desses meninos sem pai. E já ouviu também outras coisas muito maldosas a respeito de como que minha mãe ia dar conta. Passamos por dificuldades de toda a natureza, até chegar na condição que chegamos hoje, né? E tudo relacionado com a ausência dele. Mas... graças a Deus, a vivência do Espiritismo ainda me traz mais consolo de entender que a forma como ele desencarnou era a que ele precisava. Nós precisávamos passar por esse processo de superar, né, essa dor. A aprovação é dos dois, né? Isso. Isso. Hoje a gente tem assim, os meus irmãos não lembram dele, mas eu lembro direitinho de tudo, até da forma como ele me pegava no colo. E aí, assim, a gente não sofre com desespero, com dor. É de saudade. É saudade. E é uma saudade boa. E eu sei que ele... E aí, aconteceu algo que foi muito bacana. Que daí eu entrei para o Espiritismo e eu passei a entender, né, a respeito dessas experiências de vida que são tão importantes a gente passar. E aí meus irmãos não tem não entrou no Espiritismo junto, né, na mesma época que eu entrei. E aí, passado um tempo, eu vendo os meus irmãos assim meio desorganizados na vida e tudo, eu orava tanto por eles. E aí meu irmão entrou na Umbanda, né? E aí o que foi interessante de ele entrar na Umbanda é que ele também passou a ter entendimentos diferentes a respeito dessas experiências. E um certo dia, meu pai escreveu uma carta e mandou uma carta psicografada, né? E isso foi para a gente assim, um consolo muito grande. Foi muito bonito a gente saber que nós temos esse consolo, esse cuidado dessa doutrina, né?
Então, assim, a gente sabe que ele ainda não reencarnou, a gente sabe que ele de lá está olhando por nós. E quando as pessoas falam bem assim, a pessoa da sua família que se foi está olhando por você, está cuidando de você. Não é algo que está equivocado. Quando a pessoa realmente está no plano espiritual, numa condição de entendimento, numa condição de aprendizado no plano espiritual, ela tem essa permissão de nos assistir. Exatamente. Assim, a gente tem essa noção, né? É importante, mas nós temos que também deixar registrado que nós não podemos solicitar o auxílio deles, porque Sim. às vezes alguns não estão em condições de auxiliar e eles vão ficar desorientados do lado de lá, porque não conseguem ajudar. Então, quando a gente pede para Deus, e Deus envia da forma que ele consegue a ajuda. Exatamente, né? É igual. Mas eles estão lá velando por nós. Sim, com certeza. E é igual tanta gente que ia atrás de Chico esperando uma carta. E não só atrás de Chico, a gente vê quando tem informação de que vai haver a psicografia, aqui em Jataí tem. Um monte de gente vai. Sim. E muita gente que não é espírita, e aí fica decepcionado porque não recebeu uma carta. Às vezes diz bem assim, isso é tudo mentira, isso não existe, né? Ou fica decepcionado e continua no desespero porque não sabe, né, como que a pessoa está e tal. Então, o Chico sempre falava que o telefone toca de lá para cá. Então, se o telefone toca de lá para cá, é quando a pessoa estiver na condição de poder comunicar. E nem sempre ela vai estar, né? Pode acontecer de ela não ter essa condição. E quantas vezes a gente vê mensagens assim, de um espírito que está ali do lado do outro que desencarnou e diz, ele não está capacitado para dar mensagem, mas é isso, aqui ele dá uma notícia desse espírito. Isso. Mas não ele mesmo, né? Exatamente. Isso aí. E aí, aqui, continuando, nós temos o seguinte. Espíritos explicam que a morte não é um castigo de Deus. A vida de seus filhos não é roubada por ele. Tampouco representa uma perda ou o fim de tudo. Trata-se de uma passagem na qual deixamos o invólucro físico e assumimos a nossa forma essencial, a forma espiritual, mantendo a individualidade que somos em outro plano. O espírito ainda traz o consolo das comunicações mediúnicas que nos permite constatar que a vida continua e aqueles que se foram em momento oportuno poderão se comunicar com os que ficaram, acalmar seus corações e garantir que estão sempre por perto quando assim é permitido. Aí eu cito aqui o livro. O livro Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz, traz relatos e ensinamentos muito valiosos para aqueles que se entregaram ao sofrimento diante das dores dilacerantes, como a da morte de filhos. Muitos de nós se entregam ao desespero, perdem a fé em Deus e o ânimo na vida após passar por essa experiência. E os espíritos nos orientam a enfrentar esse momento com fé e resignação. Deus é um Pai amoroso, infinitamente justo e bom. Não é razoável pensar que Ele dilapidaria vidas apenas para nos punir. A morte faz parte do processo. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal foi a lei. Tal é a lei. Né? E aí, a importância da gente entender que aqui no livro ela trata de vários relatos, de vários desencarnes em torno dela, do pai, de 2 filhos, e ela teve 3 filhos, então teve o desencarne do pai, de 2 filhos, todos eles desencarnes muito difíceis. E, inclusive, o filhinho dela que desencarnou era uma criança de 2 anos, 2 ou 3 anos, não sei, não lembro mais, que faz um tempinho que eu li. E o relato é contado no filme As Mães de Chico.
né? Um dos relatos que é contado. E aí a criança estava andando de bicicleta com a babá e a babá deixou ele cair na bicicleta. E ele bateu com a cabeça. E aí, no que ele bateu com a cabeça, isso foi aparentemente a causa do desencarne. E isso foi muito dolorido para a família, para todo mundo, porque a babá sempre foi uma pessoa muito responsável, cuidadosa, e aí ele desencarnar pelas mãos dela. E aí, ela muito sofrida foi questionar o Chico, o porquê daquilo. E aí o Chico disse a ela, a primeira coisa, o primeiro esclarecimento, ele não morreu disso, de ter batido a cabeça. Ele tinha um tumor que o levaria, né? E o segundo, antes ele ter morrido pelas mãos dela do que pela sua. Então, assim, o Chico trazia todos esses consolos porque ele entendia perfeitamente, ele era mais do plano espiritual do que daqui, né? Então, ele entendia perfeitamente que para tudo existe uma razão. Esses dias, eu tenho sido muito questionada a respeito dessa justiça estranha, né? De que, por que filhos, e muitas vezes filhos, morrem em condições muito sofridas, muito tristes, né? E mortes violentas. Crianças, como você disse, a mãe perdeu crianças tão pequenas, né? E aí a gente entende que tinha uma vida inteira, né? E aí os espíritos esclarecem, né, no capítulo 5 do Evangelho, que esse entendimento nosso é um entendimento só daqui, da vida material, que na vida espiritual é outra condição. E algumas pessoas me fizeram perguntas. Essa semana eu fui perguntada por uma pessoa que por que Deus permitia, né, crianças pequenas sofrerem infanticídio. As crianças de que ela relatava tinham sido mortas queimadas pelo pai. Né? O pai assassinou. Assassinou. E o motivo do assassinato foi um conflito familiar, né? Um desentendimento entre o pai e a mãe. E a mãe, sim. E aí a pessoa ficou muito chocada com a situação e perguntou se é justo isso, podia ter acontecido isso? Por que as crianças pagaram pelo erro da mãe? Esse era o questionamento mais doloroso, né? Eram inocentes, né? Ele foi um monstro porque ele tirou a vida de crianças inocentes que não tinham como se defender. Não é esse o nosso entendimento? E assim, quando a gente... Assim, o nosso não, mas da maioria que não conhece o espiritismo seria. Sim. E quando a gente escuta relatos como esse, choca realmente, é doído, é dolorido. E não, até a gente, né? A gente vê umas notícias dessas, chega a dar uma sim, né? Porque, assim, primeiro que a gente fica impressionada ainda com a proximidade do primitivismo que a gente se encontra, né? Sim, e isso tudo, a gente já parte do pressuposto de que nós estamos numa evolução. Sim. Né? Então, assim, esse tipo de coisa realmente é ligada ao primitivismo e menos evolução. Quanto mais isso acontece, menos evoluído nós estamos. Justamente. E aí, quando a gente busca consolar, a gente em momento nenhum quer dizer que essa pessoa que cometeu esse crime está certa. Isso. Em momento nenhum a gente quer dizer que um crime é justificável, porque crimes, agressões, violências não se justificam de maneira nenhuma. A gente entende a condição da pessoa que ainda está nessa forma de convivência, de violentar o outro, de agredir, de machucar o outro. A condição de um espírito ainda que precisa evoluir. Menos evoluído. Que precisa evoluir. Sentido, e o Chico sempre chamava nossos irmãos sofredores. O Chico, ele nunca falava que era um criminoso, um equivocado. Não, e até porque é isso, né? Ele só é menos evoluído nesse sentido. Isso. Ele vai acompanhar. Exatamente. Por isso que, às vezes, quando a gente fala assim, a gente tem que orar pelos assassinos. Aí a pessoa fala assim, orar pelo assassino. Mas é claro. Sim. E até porque, pelo nosso entendimento, nós estivemos naquela situação assim, parecida, se não foi igual, é muito parecida.
Ou muito né? pior. Ou muito pior. Em outras, né, em outras Sim. vidas. Se a gente for olhar bem de perto a nossa natureza, a gente ainda somos seres que têm pouco controle emocional. Muito pouco. Então, é fácil de as pessoas nos irritarem, é fácil demais das pessoas provocarem em nós sentimento de ódio, né? Então, nós ainda, e nós nunca sabemos que reação nós teremos diante de determinadas situações. E aí a sua pergunta, né, cadê a justiça divina, né, nessas situações? E aí a gente vem esclarecer, né, que a justiça divina está dizendo, você é um espírito imortal, você não tem somente essa encarnação. Nós viemos de reencarnações sucessivas. Justo. E por essas reencarnações eu tenho histórias, né? E nessas histórias e nesses aprendizados eu venho errando e acertando. Exatamente. Né? E nesses erros eu matei, eu roubei, eu estuprei, né? Então, assim, eu fiz várias coisas e que eu tenho marcado em meu perispírito algumas situações que eu tenho que regenerar. Justo. O equilíbrio me pede isso. É Deus que pede? Não. É a nossa consciência. A gente precisa reequilibrar isso. E como que a gente reequilibra? Às vezes, a gente reequilibra pedindo um desencarne violento. Sim, sim. Né? Sim, e aqui eu gostaria de relatar uma história que é bastante difundida, e inclusive foi essa história que eu compartilhei com a pessoa que estava com essa dúvida, daquela morte do menino, não lembro se chamava João Pedro, João Paulo, não lembro, é um jovenzinho, um menino de 6 anos. Não, ele, os bandidos roubaram o carro da família e ele estava preso no cinto de segurança. E aí, na hora que os bandidos começaram a arrancar com o carro, ele ficou pendurado do lado de fora do carro e foi arrastando por 5 quilômetros. Já tem um bom tempo isso daí, deve ter pelo menos uns 20 anos. Foi justificado que ele fazia isso com o cavalo. Justamente. E aí a gente já viu essa história muitas vezes e assim, foi trazida a psicografia da história dele, né? Um centro espírita trouxe essa psicografia através do médium e ele relata que na época do Império Romano, ele era um daqueles soldados que arrastava as pessoas, inocentes ou não, no cavalo pelas pernas e a pessoa ia se machucando através daquilo ali, até morrer, né? Até desencarnar. Então, ele escolheu para essa existência passar por isso para expurgar a sua condição de ter judiado dessas pessoas dessa forma. E aí, ele diz que as pessoas que foram pais dele foram pessoas que ele matou dessa maneira e que aceitaram de bom coração trazê-lo como filho. Então, olha para você ver o processo, o quanto é divino. Que esses espíritos que reencarnaram como pais dele, era para ter ódio dele. E quando ele desencarnou, aquilo gerou uma comoção mundial, nacional, mundial, porque foi algo muito, muito triste, né? Muito sofrido de se ver o sofrimento daquela família. E quando essa família foi esclarecida disso, isso foi uma coisa assim maravilhosa, né? Então, muitas vezes a gente vê hoje, na condição em que alguém desencarnou como vítima, e, na verdade, aquela condição foi a forma melhor, necessária, para que ela evoluísse, considerando os equívocos que ela teve nas existências anteriores. Exatamente. Então, aí a gente tem a noção de que todas as mortes violentas existe uma justificativa. Sim. Se não foi em vidas passadas, é nessa. Né? E tem a questão também de que aí as pessoas falam assim, então se ele precisava morrer dessa forma, então quer dizer que não eram maus aqueles bandidos, que eles fizeram o que era preciso ser feito. Igual o caso de Jesus. Vamos aí, né, estar cumprimentando o João Hélio, né? Sim. E aqui está perguntando. Não, o João Hélio é o menino que ficou pendurado, que é a história que nós estávamos contando. Não era nem João Paulo, nem João Pedro, era o João Hélio. Eu cumprimentar, eu achei que era uma pergunta. Não. Ficou pendurado durante 15 minutos, sendo arrastado pelas ruas dos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira,
Campinho e Cascadura, né, gente? Então Isso. quer dizer que foi vários bairros, né? Que ele passou e até desencarnar, né? Sim. Então, obrigado pela contribuição, né? Então, exatamente como Jesus, que diziam bem assim, mas se ele estava com a previsão de morrer, desencarnar daquela forma, para ter a comoção que teve, então aqueles soldados, o Pôncio Pilatos que lavou as mãos, o Herodes que perseguia e tudo mais, eles não estavam de tudo errado, porque fazia parte da lei. E, na verdade, não é isso, gente. Não vamos ser tão superficiais na avaliação desse assunto. O evangelho está escrito, né? Que deve acontecer o escândalo. Quer dizer, o mal deve acontecer, mas ai de quem faça o mal. Justamente, né? Porque nenhum de nós está isento da lei. Sim. E aí, enquanto não aprendermos a amar uns aos outros como gostaríamos que fôssemos amados, como Jesus nos amou, nós estaremos na condição de imprimir ao outro prejuízo e esse outro me imprimir prejuízo. Sim. E por esses prejuízos iremos sempre pagar. Sim, até exatamente. aprendermos a não fazer prejuízo para ninguém. É o equilíbrio, né? Nós temos que evoluir no equilíbrio, né? Justamente. E aqui nós encerramos com o caso, né? Ocorrido em 19 de março desse ano. E o caso é do jovem Jefferson Tiago, filho do nosso amigo Cláudio, aqui da rádio. Ele tinha apenas 25 anos e ele foi brutalmente assassinado, supostamente por motivo passional. O rapaz que cometeu o crime está foragido. Para o Espiritismo, cada um de nós carrega necessidades de evolução e aprendizado, que trazemos de várias experiências reencarnatórias. Se a atual existência não explica nossas dores, provavelmente são questões mal resolvidas de vidas passadas. Esses irmãos que se envolvem em situações bárbaras são atraídos por arrastamentos que exigem deles evoluir para o amor ao próximo e o perdão. São espíritos que precisavam se encontrar e saldar seus débitos. Se atualmente vivo em conduta melhor e sou vítima, pode ser que em reencarnações passadas eu tenha sido algoz. E assim o Espiritismo nos ajuda a compreender que existem razões pelas quais as mortes violentas acontecem. Contudo, não está nas nossas condições entender quais as motivações e experiências de cada indivíduo. Então, eu não posso dizer que se eu, no passado, como aconteceu com o João Hélio, no passado, ele matava as pessoas arrastadas e ele escolheu essa mesma condição de morte. Regra, né? Isso não é regra. Isso. Então, pode ser, como você disse, que depois de reencarnado, a forma como eu viva me coloque numa condição de não precisar. Isso. Né? E esgotado. Eu vou encerrar só a leitura e a gente faz a prece final. Sim. Estamos todos sujeitos às leis universais. Por isso, haverá paz entre os seres quando a lei de amor for compreendida e praticada. Até lá sofremos os danos dos nossos maus atos, pelos quais seremos cobrados através da lei de causa e efeito, não por Deus, mas pela nossa própria consciência. Exatamente, né? Não é isso? Isso. Nós vamos fazer a prece final. Né? Hoje eu gostaria de fazer a oração que Jesus nos ensinou. Né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.